Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao encontro Mulheres e Filosofia no Pensamento Contemporâneo. Nos dias 16, 24 e 28 de março de 2022, estão sendo realizadas 3 palestras sobre mulheres e filosofia no pensamento contemporâneo. Hoje nós estamos no nosso segundo encontro e permanecemos com o intuito de fortalecer os debates sobre a presença das mulheres na filosofia, incentivando reflexões e pesquisas sobre a temática, tendo como público-alvo acadêmicos do curso de graduação e pós-graduação em filosofia. O evento é promovido pelo projeto de extensão Sebo Cultural Itinerante e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID, subprojeto de filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Os encontros estão acontecendo pelo turno da noite, das 19 às 21 horas, e transmitido pelo canal do projeto do YouTube. Então, é com grande satisfação que recebemos todos vocês nesse momento que estão conosco, véspera de feriado, mas que ainda essa luta durante esse mês discutimos, não só nesse mês, mas a participação da mulher na filosofia e todas as outras discussões que trazem a mulher como referência. Inicialmente, gostaria de mais uma vez desejar boas-vindas para quem está conhecendo o nosso canal pela primeira vez, essa parceria que tem sido constante com o Sebo Cultural e também o PIBID. De início, eu gostaria de convidar para a nossa apresentação e para darmos também as boas-vindas e também apresentar um pouco mais do Sebo itinerante, o professor Hermínio Nascimento. Grato, Daniela. Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos. Em nome do Sebo Cultural Itinerante e do PIBID, gostaria de desejar as boas-vindas à professora Priscila Cupelo. A professora Priscila já vem colaborando conosco. O ano passado participou do nosso ciclo de debates sobre ensino de filosofia e formação de professores, e este ano, hoje, está trazendo as suas colaborações, das suas pesquisas sobre a presença da mulher na filosofia, sobretudo no contexto contemporâneo. O Sebo Cultural Itinerante é um projeto do curso de filosofia que tem como pretensão articular saberes teóricos e práticos envolvendo os alunos de estágio supervisionado, de prática de docência, os programas PIBIDs e residência pedagógica, bem como os egressos do nosso curso, os mestrandos, tanto do mestrado acadêmico do curso de filosofia da UVA, como o profilo da Universidade Federal do Ceará. É uma parceria que vem dando certo e procuramos formar os alunos da graduação com a colaboração tanto de pesquisadores a nível local e nacional e dos nossos egressos do curso. Sejam todos bem-vindos e boa palestra para a professora Priscila Cupelo e para todos nós que vamos participar com ela. Professora Daniela. Muito obrigada, professor Hermínio. Então, nesse momento, eu convido a nossa convidada da noite, professora Priscila Cupelo, ela que vai ter como temática de discussão como pensar a filosofia como um esporte de combate. A professora Priscila é doutora em filosofia pelo programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica da PPGLM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em História pelo programa de pós-graduação em História da Ciência e da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, é graduada também licenciada em História e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro do Grupo de Pesquisa Filosofia e Teoria Política da Federal do Rio de Janeiro e também participa do Grupo de Pesquisa em Filosofia, Inteligência Artificial e Tecnologia do FIAT, também da Federal do Rio de Janeiro. Ela é criadora do canal do YouTube para esse ano e também membro da Associação Internacional Interdisciplinar de Trabalho Docente. Seja bem-vinda, professora Priscila, e a todos uma excelente palestra. Obrigada, Daniele, pela apresentação. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Antes da gente começar com a apresentação, que eu preparei um PowerPoint, como o tema era sobre mulheres e filosofia, eu quis trazer também um pouco
alguns agradecimentos e falando da onde eu venho, né, da minha formação, que é quase assim, a sua grande maioria, por orientações femininas, né? Então, eu tive mulheres orientadoras, e isso também fez com que muitas vezes eu ficasse um pouco blindada dessa academia que é majoritariamente formada por homens heterossexuais, e a gente vem refletindo cada vez mais sobre isso, cada vez mais questionando eventos que somente, em sua grande maioria, às vezes tem somente presença de homens, ou quando tem presença de mulheres, são aí os seus 20%. Então, só para agradecer, a minha formação acadêmica começou, então, com o mestrado com a Cristiana Facchinetti. Ela trabalha com o tema do gênero e loucura no Brasil, pesquisando o Hospício Nacional de Alienados, que é hoje o atual prédio da Praia Vermelha da FRJ. Destaco também a minha orientadora do doutorado, a Alice Haddad, professora hoje da UF, especialista em Platão, que me ajudou na minha pesquisa de doutorado sobre o tema do Sócrates, do Michel Foucault. Destaco também a professora Vera Portocarrero, que é professora da UERJ, e que eu assisti várias aulas que versaram sobre os cursos do Foucault, os últimos cursos dele no Collège de France, e a professora Carolina Araújo, também da FRJ, que é criadora da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, e eu participei do grupo de pesquisa dela em filosofia antiga durante alguns anos, né, durante a minha trajetória toda do doutorado, e ela também, né, foi uma das primeiras a publicar artigos para falar sobre a questão quantitativa de mulheres dentro da academia. Então, acho que isso é uma luta política que está se desenvolvendo há alguns anos já, né, em pesquisas, em publicações, e eu destaco também o meu co-orientador, Fabiano Lemos, porque ele é uma pessoa muito engajada também nas causas LGBTQIA+. Enfim, hoje eu estou no pós-doutorado com orientação do Daniel Nascimento, que também é uma pessoa bastante solidária a essas causas feministas. E, além disso, eu não posso deixar de destacar todas as mulheres, as professoras que passaram no projeto Mulheres Debatem Michel Foucault e também no meu canal no YouTube. Então, eu tive bastante presença de mulheres pesquisadoras e isso foi uma bandeira, né, que eu quis levantar também, porque como as mulheres são minoria dentro da academia, apesar das mulheres serem, né, as mulheres ocupam também cargos iguais aos homens, mas ganhando menos do que os homens em quase todos os níveis e profissões, então ainda é uma luta política a ser alcançada. Mas a minha fala de hoje não é exatamente sobre as mulheres, mas sobre a posição da filosofia e do ensino de filosofia dentro desse mundo, principalmente do neoliberalismo, que é o tema de pesquisa que eu tenho desenvolvido no pós-doutorado, o impacto do neoliberalismo, principalmente no campo da educação, do trabalho docente. Então, tendo em vista essa questão tanto das mulheres, que sim, ainda, né, como a Simone de Beauvoir vai dizer, o segundo sexo, ainda estamos lutando por uma igualdade em presença em eventos, igualdade de ganhos, né, de remuneração salarial, igualdade de representatividade. E aí, quando a gente fala no Brasil, as mulheres negras são as que mais sofrem com toda essa discriminação e injustiças sociais, né? Mas, para começar a minha apresentação, então, eu vou pedir para colocar na tela o meu PowerPoint, que vai falar justamente sobre o tema que eu chamei Como Pensar a Filosofia como Esporte de Combate. E aí eu tirei por isso que está entre aspas, né, esporte de combate, eu tirei justamente dos trabalhos, né, na verdade, um documentário que foi produzido sobre o Pierre Bourdieu, e esse documentário se chama Sociologia é um Esporte de Combate, e justamente lendo o Pierre Bourdieu, que faz bastante críticas a filosofia, né, como uma disciplina ainda pouco engajada politicamente, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo e pegando outro autor, como, por exemplo, Christian Laval,
ele vai dizer que as gerações, né, contemporâneas, elas começam a aproximar compartilhamentos de pensamento, né, que antes eram fechados e agora começa a se mesclar. Né? Então, ele vai dizer, né, que nesse começo do século XXI, uma geração de jovens filósofos, analistas políticos, sociólogos e economistas se radicalizou de maneira nova. Eles se formaram de modo aberto e simplesmente aboliram os compartilhamentos fechados das correntes de pensamento, relendo Marx, mesclando sem exclusão as ciências sociais, a filosofia, alimentando uma cultura crítica e, ao mesmo tempo que se alimentaram dela, não se contentando com a exegese dos textos, mas articulando investigações, teorizando e, com frequência, ação. Então, eu acho que essa ideia de mesclar, essa ideia de colocar uma interdisciplinaridade entre as ciências sociais, entre a sociologia, a filosofia, é um ganho que as novas gerações estão começando a quebrar com essas barreiras teóricas que excluía, né, do pensamento Foucault, Marx, Bourdieu. Então, tentando fazer uma nova coisa, né, uma nova aproximação. E aí pensar essa filosofia como esse esporte de combate também, né? Esse modo de ação que é um modo de ação também combativo, também político, também que se posiciona contra determinados modos, né, de vidas. E o Bourdieu ele foi muito conhecido, né, por ser um ativista anti-neoliberal, e eu acho que se a gente olhar também os trabalhos do Foucault, também a gente pode colocá-lo como um anti-neoliberal. E eu acho que a gente se pode apresentar enquanto filósofo, cientista político, sociólogo, diagnosticadores do presente, como diz o Foucault, um diagnóstico crítico ao nosso tempo, né, ao nosso mundo contemporâneo, principalmente os agravamentos das desigualdades sociais provocadas pelo neoliberalismo. Então, se a gente fosse pensar, né, o que é a filosofia, e aí pegando Nietzsche, né, falando que a filosofia tal como até agora entendi e vivi é a busca de tudo que é estranho e questionável no existir, de tudo o que a moral até agora baniu. Então, essa filosofia que questiona, né, essa filosofia que questiona o mundo, e aí se você pensar na filosofia tal como o Foucault também vai definir, né, a filosofia é justamente o que questiona todos os fenômenos de dominação em qualquer nível, em qualquer forma, com que eles se apresentem, política, econômica, sexual, institucional. Então, algumas perguntas que o Foucault vai se colocar, né? Como nos constituímos como sujeitos que exercem ou sofrem relações de poder. Então, é esse lugar da filosofia que questiona, que critica, que se posiciona e que está, de alguma maneira, também agora, né, contemporaneamente falando, eu acho que é uma posição contemporânea, a gente começar a relacionar autores que até então estavam muito tempo compartimentados, né, tipo, separados. E aí, se a gente for pensar, né, qual é a especificidade da filosofia dentro do campo das ciências humanas, das ciências sociais, a gente pode dizer que a filosofia, tal como Deleuze vai pensar, né, é aquela que está criando conceitos para falar sobre o mundo, né? Ela tem uma postura crítica, ela tem um caráter dialógico e ela cria conceitos para que a gente possa falar sobre o mundo. Conceitos como a biopolítica, como a governamentalidade, como, enfim, saber poder, né? São conceitos Foucaultianos para a gente analisar o mundo. E aí, se a gente pensar o que é essa aula, né, de filosofia, o Silvio Galo ele vai dizer que essa aula de filosofia precisa ser vista como uma oficina de conceitos, né? Então, exercer o papel fundamental da formação do estudante autônomo, fazer o estudante pensar a partir desses núcleos de conceitos, né? Esses conceitos que são chaves para pensar o nosso mundo contemporâneo. E é claro que o mundo contemporâneo ele não vamos dizer, neutro. Quando você olha o mundo, você está olhando e falando sobre o mundo a partir de uma perspectiva, a partir de uma perspectiva teórica, a partir de um vocabulário. E esse vocabulário, então, é o que a filosofia está dando essa chave de leitura para falar sobre o mundo. Bom, então, ensinar filosofia é esse exercício de apelo à diversidade, porque é preciso que você apresente as diferentes perspectivas que podem ser adotadas, né? Por exemplo, você pensar a partir de Marx, a partir de Foucault, a partir de Bourdieu,
E, é claro, uma outra perspectiva é que pode ser, sim, mesclando, aproximando, fazendo esses autores dialogarem também. Eu acho que essa também é um outro passo que a filosofia e as ciências humanas e os pensadores contemporâneos eles estão fazendo, né? Não mais dividindo, né? Dividindo esse pensamento em várias teorias que não se conversam, que não dialogam, mas provocar o diálogo. Eu acho que esse encontro com o diferente, o encontro com o diálogo, faz com que a gente crie outras formas, né? Crie outras perspectivas. E aí o Silvio Galo vai dizer, né? Penso que o professor deva, de forma sincera e leal, afirmar aos alunos a perspectiva de filosofia que ele adota, deixando claro que se trata de uma perspectiva e não da perspectiva. Além disso, é mais do que salutar chamar sempre a atenção para as diversidades da filosofia. Então, isso é uma coisa que a gente que dá aula de filosofia faz bastante, né? Que é dizer que existem várias perspectivas filosóficas, vários autores, cada um pensando uma coisa, cada um defendendo uma coisa, e que a gente está adotando, sim, uma determinada perspectiva e que é uma dentre outras, entre várias possíveis. Assim, é o pensamento também Foucaultiano, é um pensamento que entende que é uma perspectiva, que é uma narrativa e que não é a verdade sobre os fatos e sobre as coisas. Então, esse é um posicionamento, né, que o Foucault abraça bastante, entendendo o exercício de pensar e de refletir sobre o mundo, como a filosofia, como essa tarefa do exercício da reflexão. Bom, e aí se a gente pensar a escola, né? Que tipo de escola é essa que temos hoje? Muitas críticas o Foucault vai fazer à escola, como a escola como criadora desses corpos dóceis. E hoje em dia, se a gente pensar que tipo de currículo também as escolas estão adotando, a gente tem um currículo que é, né, um itinerário formativo que é o do empreendedorismo dentro das escolas, né? Então, a gente tem aqui nas escolas o empreendedorismo fortemente presente. E aí a gente tem vários autores fazendo a crítica a essa escola que forma um determinado tipo de sujeito e que, no caso, hoje, do neoliberalismo, a gente não está formando mais o sujeito que vai ser o trabalhador, que vai trabalhar lá suas 8 horas por dia e obedecer um chefe, justamente porque esse novo modo de funcionamento que a gente tem contemporâneo, ele já não gera mais essa quantidade de empregos. É preciso que essas pessoas que não vão entrar no mercado de trabalho como trabalhadoras, elas virem empreendedoras de si mesmo, e aí você vira esse objeto, que é um objeto investido em capital humano, em conhecimento, para que você venha a ser a sua própria empresa. Então, você é a sua própria empresa, e cada família gerando um filho é a sua própria empresa. E como a escola vai funcionando como exercício de adaptação ao mundo, né? Adaptação a esse mundo neoliberal que, como o Foucault fala, é uma forma de condução de condutas e que não está somente numa questão de um mercado aberto, de livre competição, de concorrência, mas de formação de um determinado tipo de sujeito que se vê como uma própria empresa competindo com outros sujeitos. Então, o Paulo Freire vai falar, né, que essa educação bancária, aquela educação que só deposita, que só faz transferência, é puro adestramento, né, é pura adaptação a esse mundo. E não é uma educação crítica e libertadora. E é justamente o que a filosofia propõe, é essa educação crítica libertadora e que não é uma educação de adaptação e de adestramento ao mundo. Bom, e aí esse sujeito que está ali dentro de uma educação maior, né, que essa educação da política institucional, sendo formado para ser um empresário de si mesmo, para ser alguém que vai, então, né, ser o seu próprio chefe e ter a sua própria empresa, esse governo está gestando esse tipo de sujeito. Então, esse neoliberalismo como uma forma de criação de sujeitos que se veem, né, nesse mundo como competidores um dos outros e que muitas vezes vão fazer esse sacrifício de, por exemplo, a flexibilização de direitos trabalhistas em nome do desenvolvimento econômico, né? Então, o país que se desenvolve, o país que vai crescer economicamente,
é muitas vezes a partir de oligopólios e grandes empresas, e que não necessariamente vai dividir e se preocupar com divisão de recursos e bens e recursos, diminuição das desigualdades sociais. Isso não está no modo de funcionamento do governo, no sentido da biopolítica desse neoliberalismo. E aí a gente tem também outros autores críticos à escola como lugar de reprodução das desigualdades, que é o próprio Bourdieu, e por isso eu estou tentando fazer esse diálogo entre Foucault e Bourdieu, os dois, ambos, né, críticos a esse espaço da escola como espaço também de reprodução de um projeto biopolítico, de um determinado tipo de sujeito. O Bourdieu ele já vai adentrar que o próprio espaço da escola é um espaço gerador de desigualdades. Aquele que entra na escola com um determinado capital cultural, vindo de uma família que já herda, né, culturalmente, até mesmo uma linguagem mais erudita, que tem acesso a línguas, a viagens, essas pessoas já vão se adaptando muito melhor ao ambiente escolar, enquanto que outras pessoas de outros capitais culturais, de outros lugares, essas pessoas têm muito mais dificuldade para se adaptar nesse ambiente. E, além disso, a própria relação que o sujeito tem com a escola, com esse ambiente, é diferente se você tem uma escola, por exemplo, que você vê algum tipo de ascensão social a partir da educação, a partir de benefícios que se dá a partir do estudo, você vai ter uma relação muito mais positiva com a escola do que outras pessoas, outros alunos que eles não veem isso na sua vida, né? Eles não veem nenhum tipo de herança positiva a partir do estudo, da educação. Então, a relação que cada sujeito tem, cada aluno vai ter com a escola, ela vai ser múltipla, gerando com que esse aluno, né, vá melhor ou pior, né, dentro desse ambiente escolar. Então, a crítica nele que a escola ela é, sim, violenta, nesse sentido do uso da norma culta, de beneficiar aqueles que já vêm de uma capital cultural, de uma herança cultural melhor, né, maior do que outros. Então, de acordo com Bourdieu, a escola protege aqueles que já têm privilégios e perpetua as desigualdades, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam, como iguais em direitos e deveres. O sistema escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura. Então, a gente tem essa crítica, né, à educação, feita tanto pelo Pierre Bourdieu, tanto pelo Foucault, no sentido dessa educação maior, né, dessa educação das políticas educacionais, do que se quer de um aluno. E aí o que eu quis trazer hoje é para a gente pensar qual é o lugar da filosofia, do filósofo, daquele professor que ensina em sala de aula, dentro desse contexto de uma escola que se quer, né, uma escola que já tem problemas estruturais, que é desigual, que é violenta, né, e que, ao mesmo tempo, trabalha ali uma disciplina que é a disciplina de filosofia. Então, como a filosofia pode resistir dentro das escolas, né? De que maneira podemos nós, filósofos, pessoas que estão se formando na filosofia, estar dentro da filosofia e não contribuir de alguma maneira para essa desigualdade que a própria escola, enquanto estrutura, já reproduz, para não também reproduzir esse sujeito neoliberal, competitivo. Então, como é que a filosofia ela pode, de alguma maneira, estar ali dentro das escolas, mas proporcionando outros espaços, né? Então, o Silvio Gallo vai dizer, né, que em vez de sermos mais uma engrenagem na grande máquina de controle em que se converteu a sociedade contemporânea, agindo como vetores da educação maior e contribuindo na produção de cidadãos, indivíduos massificados e prontos a serem controlados, embora aparentemente vivam em liberdade no regime de direitos democráticos, podemos investir na autonomia, na singularização e na fuga a qualquer controle. Então, ele vai falar sobre essa questão dessa educação maior, que é justamente essa educação das políticas educacionais, que entra ali no currículo, que institui o empreendedorismo, que diz que tipo de sujeito, que tipo de educando, né, de aluno que se quer formar para esse mundo, que tipo de sujeito que se quer para esse mundo. E, ao mesmo tempo, essa chamada educação menor, né, a educação que a gente pode
praticar no nosso dia a dia que não se relaciona com essas políticas educacionais, com esse projeto de governo biopolítico, com essa formação de corpos docentes, mas que, pelo contrário, preza por essa formação autônoma, singular e principalmente crítica, né? Então, quando a gente está falando de filosofia, como a gente já viu, é justamente essa disciplina que criticamente vai criar vocabulários, conceitos para falar sobre esse mundo. Então, o Silvio Galo vai falar sobre essa educação menor, né? Se a educação maior é aquela do âmbito das políticas de ensino gestados nos ministérios e secretarias, a dos grandes planos, dos macroplanejamentos, uma educação menor é aquela que se pratica nas salas de aula, entre quatro paredes, no âmbito do pequeno, como resistência, como produção de algo que se coloca para além e para quem das grandes políticas. Então, eu acho que esse daqui é um espaço de atuação, né, do professor, isso o professor tanto de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, de português, né, de literatura. Acredito que as ciências humanas, elas são as que mais estão ali refletindo sobre o mundo criticamente, e é claro que as ciências exatas, elas podem também fazer esse movimento, mas as ciências humanas são as que mais estão sendo retiradas e atacadas nesse projeto biopolítico, já que aquilo que se quer não é um sujeito crítico, um sujeito que reflita, um sujeito que critique o modo de vida contemporâneo neoliberal. Então, isso se coloca na contramão de um projeto biopolítico e, por isso, faz sentido a retirada dessas disciplinas do currículo, né? Faz sentido que essas disciplinas não sejam mais vistas como pertinentes a um currículo. E aí você tem o surgimento de outras disciplinas que vão pensar, né, no projeto de vida, e esse projeto de vida vai incluir que tipo de empresário, de empreendedor você vai poder querer ser, que tipo de habilidades você tem, então você vai querer, sei lá, abrir uma empresa de comida, né, ser cozinheiro, ser um chefe, né? Então, assim, o que a gente vê é justamente esse discurso empreendedor que faz com que a pessoa depois vá se filiar a uma grande plataforma, como a iFood, como a Uber, né? Ela vai entrar ali, vai ser trabalhadora de plataforma, e essas grandes plataformas que são as grandes beneficiadas de todo esse sistema de empreendedorismo, né? Porque elas vão ganhar uma porcentagem em cima de cada uma dessas pessoas que estão ali, e as pessoas estão concorrendo umas com as outras cada vez mais, colocando o preço do produto cada vez mais para baixo para conseguir concorrer umas com as outras, né? Então, a gente já vê isso no campo, né, da comida, né, alimentar já acontecendo bastante, o campo também dos aplicativos, de trabalhadores de aplicativos, como o Uber também acontecendo muito, né? Então, você teve uma grande quantidade de pessoas entrando para trabalhar nas plataformas e diminuindo individualmente o lucro, né, que essas pessoas recebiam por cada corrida. Então, isso serve, né, e quem serve, né, essas políticas neoliberais, no sentido de quem lucra com esse projeto neoliberal, é justamente essas grandes empresas multinacionais, além de bancos, as pessoas empreendem no Brasil pedindo empréstimos. Então, a gente tem alguns grupos que vão se beneficiar e que vão fazer propagandas, usar desses meios, né, de televisão, rádio, para vender um determinado modo de vida, né, que é essa indústria cultural toda que a gente, né, já ouviu muito falar, principalmente, né, Adorno, Horkheimer, né, falando bastante sobre essa questão da indústria cultural. Bom, a educação filosófica como forma de resistência, né? Então, de alguma maneira, a filosofia ela não está servindo ao projeto biopolítico, não servimos no sentido de trabalhar não trabalhamos para o desenvolvimento do projeto biopolítico de governo neoliberal, de empresariamento da população, não servimos a isso, pelo contrário, nos colocamos numa perspectiva anti-neoliberal, uma perspectiva crítica a esse projeto biopolítico. Então, a gente está na contramão e por isso tão atacado, por isso estamos sendo também eliminados desse currículo escolar, porque não é interessante ao projeto biopolítico, né?
Então, acaba que a filosofia ocupa esse lugar da resistência e dos professores também de filosofia como esse lugar que resiste, porque existe algo maior que está se contrapondo ao determinado lugar em que nós nos encontramos, né? Nós, enquanto pessoas formadas para dar aula de história, filosofia, sociologia, e aí eu estou abarcando as ciências humanas, principalmente, porque são as que estão sendo bastante atacadas nesse projeto neoliberal enquanto existência dentro de um determinado currículo. Então, resistência é um momento presente, um momento de contínua aceleração, na qual nada mais é duradouro, e resistência à opinião generalizada, ao jogo daqueles que tudo sabem sobre todas as coisas. Então, realmente, a posição do filósofo hoje, principalmente das mulheres filósofas, porque, né, já vimos aí pesquisas da professora Carolina Araújo e várias outras pesquisas que estão sendo feitas, como, apesar, né, de toda a dificuldade da permanência enquanto trabalhador dentro de escolas, universidades, as mulheres filósofas, elas sofrem muito mais essa dificuldade de adentrar a esse campo do trabalho, né? Então, existe uma dificuldade muito grande, existe um lugar de resistência muito grande, que é uma resistência no sentido biopolítico, né, de pensar que tipo de projeto de política institucional está sendo gerado, que a filosofia não faz parte, que a filosofia critica, que a filosofia não está servindo, e, ao mesmo tempo, uma posição de gênero também, que se coloca como uma posição que é difícil de ser mantida ali dentro, né? Então, citando o Deleuze, né, ele vai dizer: a filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações, não serve a nenhum poder estabelecido, a filosofia serve para entristecer, uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é filosofia, a filosofia serve para prejudicar a tolice e faz da tolice algo vergonhoso. Então, é nesse sentido que a filosofia ela não está servindo aos projetos biopolíticos, né? Ela não serve no sentido de contribuir, de ajudar, e ela entristece na medida em que você percebe também o seu lugar dentro desse mundo de relações de saberes e poderes, em que a filosofia está, né, se ela tem saber, ela não tem poder, né? E ela não tem poder para nenhum tipo de mudança social. É claro que quando a gente pensa na perspectiva Foucaultiana, a gente sempre vê que onde há poder, há resistência, por mais que sejam assimétricas as relações de força. Então, o que eu poderia dizer enquanto perspectiva Foucaultiana é que existe uma possibilidade de uma mudança, mas que as assimetrias de relações de saberes e poderes, elas são muito grandes, né? Então, é muito difícil para a gente, enquanto professor dentro do Brasil, que não é um saber-poder, nós não temos um lugar social de poder, conseguir reverter algum tipo de posicionamento da importância da filosofia, do questionamento, né, e da crítica que a filosofia está fazendo ao mundo contemporâneo, principalmente ao mundo contemporâneo que adere a um determinado modo de governo, né? Então, esse modo de governo, como a gente já tem visto, né, essa forma de se governar, pensando, né, esse neoliberalismo, a filosofia se coloca totalmente contra, e aí ela não está servindo ao Estado, né? E talvez em momento nenhum a filosofia sirva ao Estado. Ela está sempre na posição crítica, ela está sempre na posição da contramão, e por isso estar na filosofia, né, é sempre uma posição de resistência. Então, falando um pouco dessa utopia do filósofo, né? Essa era uma coisa que durante a minha formação no doutorado, eu usei bastante, eu falei bastante sobre o Sócrates, que é considerado por si próprio, né, no texto do Fedro, o Sócrates se considera o átopos, ele é alguém que está fora da sociedade, os seus próprios contemporâneos o veem como alguém que não pertence àquele lugar, que tem pensamentos que não compartilham com o mundo em tal como ele vive. Então, essa utopia do filósofo, a gente pode ver isso, por exemplo, no próprio Nietzsche, né? Quando Nietzsche fala eu nasci póstumo, essa utopia do filósofo como alguém que não tem lugar na sociedade, né? Então, Foucault vai dizer, o filósofo não tem papel na sociedade, não se pode situar seu pensamento em relação ao movimento atual do grupo,
Sócrates é um excelente exemplo. A sociedade ateniense pôde apenas lhe atribuir o papel subversivo. Seus questionamentos não podiam ser admitidos pela ordem estabelecida. Na verdade, é ao cabo de um certo número de anos que se toma consciência do lugar de um filósofo. Em suma, atribuímos a ele um papel retrospectivo. Então, é sempre essa noção, né, de, por exemplo, Nietzsche, quando fala nasce póstumo e no futuro as pessoas vão entender o que eu estou falando. Ou o próprio Sócrates, que foi condenado à morte, né, sendo um criminoso, e que posteriormente a gente vai entender que ele é um filósofo, que o que ele fazia, o que ele dizia tinha sua importância. Então parece que o filósofo ele é sempre alguém que não tem um lugar na sua sociedade contemporânea e que pós-morte, pós um tempo passado, ele vai ser visto como alguém que estava dizendo alguma verdade, né? Quase a síndrome de Cassandra, né? Que profetiza e que ninguém acredita e que depois vão ver que ela estava certa. Então, a gente tem um pouco esse papel, né, esse lugar da atopia, e que esse lugar já é um lugar atribuído aos filósofos já há muito tempo. Né? Esse papel da filosofia, esse lugar da filosofia, esse lugar da contramão, esse lugar da atopia, e principalmente ser mulher dentro de uma sociedade que, minimamente, o lugar em que você ocupa como filósofo é como professor de filosofia, ainda assim é difícil você entrar neste lugar, ainda assim é difícil você ocupar esse lugar enquanto profissional, enquanto trabalhador. Então, a gente tem mais essa questão, né, tendo em vista que o evento fala sobre mulheres e filosofia. Bom, acho que quem me conhece sabe que meu doutorado foi sobre Sócrates, né, o Sócrates do Foucault, e o Sócrates, como Foucault disse, né, é um exemplo dessa atopia, é um exemplo de alguém que está ali como um tavão, que é um insetozinho, né, que fica incomodando as pessoas, preocupado com o agir justo, preocupado com aquilo que se é, como se vive, de que modo se vive, que tipo de valores você carrega e, ao mesmo tempo, que tipo de valores esse meio social ele tem. Então, nesse mundo, né, em que o meio é um meio competitivo, em que o meio é cada um concorrer com o outro, é um meio muito difícil para a gente pensar enquanto sociedade, para a gente pensar enquanto grupo, em que um fica simplesmente nessa ética individualista competindo com o outro, e que o sucesso de um é o fracasso do outro. Então, esse modo, né, de funcionamento dessa sociedade, tal como a gente vive hoje, que é os cursos, né, que Foucault vai se aproximar, de se aprofundar mais sobre, principalmente ali, essas políticas, né, neoliberais. Estamos no mundo neoliberal, somos formados sujeitos neoliberais. Que tipo de sujeito é esse, comparado a outros tipos de sujeitos que já se formaram nesse mundo, né? Qual é a nossa especificidade no nosso tempo histórico, né? Que tipo de sujeito é possível? Então, eu acho bem interessante porque o Sócrates ele é alguém que também está questionando que tipo de sujeito se formava naquela época, né? Na Grécia Antiga. Que tipo de sujeito é esse? Que tipo de sujeito que pensa o quê, que quer o quê, que deseja o quê? E a pouca preocupação que as pessoas têm, principalmente com a justiça, com o ato justo, né? Então, vai ter vários debates sobre Sócrates questionando justamente que quem age justo, né, quem age pela justiça, muitas vezes se dá mal, né? Como ele próprio, né, que se diz alguém que se levou a vida inteira agindo justamente e acaba sendo condenado à morte. Então, é essa dificuldade, né, de ser coerente, de agir justamente, e que tipo de caminho você leva por agir desse modo. Bom, para trazer um pedacinho desse documentário do Bourdieu, eu vou colocar aqui rapidinho, acho que dá para todo mundo ouvir.
Bom, acho que vocês devem ter conseguido, então, entender mais ou menos o que o Bourdieu falou, né, para que a gente, né, faça um trabalho crítico, que a gente critique a sociedade. Muitas vezes a gente está nessa vida de artista, né, porque a gente não vai ter financiamento, a gente vai ter verbas cortadas, justamente porque se você fizer o que, né, a crítica à sociedade e colocar, né, a filosofia, as ciências humanas, as ciências sociais como esse lugar que vai criticar as políticas educacionais adotadas, que vai ver, né, que poderia ser de outro modo, que vai questionar o modo como estamos sendo governados. Esse lugar é o lugar da vida de artista, né, no sentido de que vai ser muito mais difícil a sua existência. Então, acho que é interessante essa aproximação da filosofia com a sociologia, porque estamos muito próximos, né? Bom, e aí, para a gente terminar essa apresentação, a gente tem a fala do Rancière, né, que ele vai dizer que o ensino da filosofia é esse ensino da ignorância, né, no sentido também socrático, né, dessa ignorância. E ele vai dizer, né, todos sabem que desde o começo da filosofia os filósofos não sabem nada, não por falta de estudo ou experiências, mas por falta de identificação. Também o ensino da filosofia pode ser este lugar onde a transmissão dos conhecimentos se autoriza a passar a algo mais sério, a transmissão do sentimento de ignorância. Então, esse sentimento de ignorância, esse certo ceticismo que faz com que se busque saber, né, se busque melhorar, se busque pensar que tipo de sociedade podemos desenvolver, que tipo, né, de vida em comunidade, que tipo de valores sociais. Então, essa busca é extremamente um modo, né, de funcionamento da filosofia. Bom, e aí, para finalizar, a gente pode pensar esse papel do filósofo enquanto alguém que resiste dentro da própria escola e que alguém também que entende as críticas que se faz à escola, né, enquanto esse espaço também muitas vezes violento, também muitas vezes desigual, que reproduz a desigualdade, né, como vai mostrar os trabalhos do Bourdieu sobre a escola, ou os trabalhos do Foucault, no sentido de mostrar como é que a escola serve aos projetos biopolíticos e que tipo de biopolítica é essa. Como é que a gente pode criar práticas de resistência pensando que não estamos servindo ao Estado, não estamos servindo aos projetos biopolíticos, estamos produzindo essa educação menor, essa educação da sala de aula, essa educação que vai fazer com que o aluno reflita sobre o mundo em que ele está inserido e pensando modos, né, de criação de lugares e vidas outras, né, de modos de vidas outros. Eu acho que esse é um espaço também que a filosofia precisa ocupar dentro da escola, não só de reprodução de projetos biopolíticos, daquilo que se espera, mas de uma tentativa de pensamentos diferentes, né, de possibilidades críticas a esse mundo, né. E aí, citando Foucault, temos que promover novas formas de subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos. Então, uma das formas também de resistir é essa recusa daquilo que nos fizeram, daquilo que nos foi feito, né, desse meio em que vivemos, e busca dessa autonomia, desse pensamento crítico, dessa educação emancipadora, como fala Paulo Freire. Então, eu quis trazer um pouco, né, dessa reflexão sobre o mundo contemporâneo a partir do pensamento do Foucault, tendo em vista o lugar da escola, dos professores, o lugar, né, das mulheres filósofas, que, como eu já falei, é bem mais dificultoso em relação até mesmo conseguir entrar para trabalhar. As mulheres têm muito mais dificuldades do que os homens. E, enfim, estou abrindo aí para que a gente possa conversar, a gente possa falar um pouco mais.
pode tirar aí o slide da tela. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, professora, mais uma vez, né? A gente agradece sua colaboração, tanto no sentido de ser também uma referência como mulher Foucaultiana, né, no Brasil, mas também como uma mulher guerreira que conseguiu já muitas vitórias e ainda está batalhando por muita coisa, e trouxe aqui um pensamento voltado à nossa atualidade também, a questão da educação, a questão da ideia também do sujeito, né, dentro da sociedade, e como a gente pode estar participando e também contribuindo, sendo mulher, e se colocando também nos direitos que nós podemos ter, né. No momento, nós temos uma pergunta para você, o professor Hermínio também deseja fazer uma pergunta, e a gente vai trocando ideia nesse sentido. Bom, o Jefferson Lopes pergunta o seguinte: qual é o lugar da filosofia na BNCC? Bem complexa a questão, né? Bom, a gente pode dizer que não tem um lugar, né, da filosofia na BNCC. A gente está ali resistindo, mas, por exemplo, nas escolas privadas já foi cortado já há algum tempo. Eu mesma trabalhava numa escola privada, veio a reforma do ensino médio, e eu, sociologia, espanhol, educação física, fomos todos cortados da grade de ensino. Então, quando a gente está pensando que o lugar da filosofia é o lugar da resistência, nesse contexto de reforma do ensino médio, que começa, né, a ser implementado principalmente, né, com as reformas do Michel Temer e com a medida provisória que ele assina, isso atinge diretamente o nosso campo de trabalho e a nossa existência enquanto profissional. Então, realmente, hoje, para quem se forma em filosofia, conseguir dar aula, né, conseguir exercer a sua profissão, é muito mais difícil. Até mesmo os concursos, né, para o Estado também não estão abrindo, pelo menos aqui no Rio a gente não tem alguns anos, o Estado não abre. Enfim, muitos professores que dão aula de outras disciplinas pegam as disciplinas de filosofia. Então, assim, lugar da filosofia nesse novo cenário bem reduzido, né? Cargas horárias reduzidas e espaço que cada vez mais tende a ser eliminado, né? O projeto é ser eliminado, né? O que eu quis mostrar aqui para vocês é que não tem espaço para o ensino da filosofia nessa perspectiva biopolítica, né? A filosofia não serve ao projeto biopolítico do que se quer de um aluno, do que se quer da formação de um aluno. Então, não, biopoliticamente falando, né, enquanto política de Estado, de educação, não tem espaço para filosofia, para sociologia, para história, olhe lá, né? Tipo, então não é qualquer história também que vai entrar. Então, assim, a geografia ainda fica mais, né? Porque trata de questões físicas e tal, mas geografia política também é complicado. Enfim, é difícil a gente... porque também a gente não tem força, né? A gente não tem força política. A gente não tem... Os sindicatos estão cada vez mais enfraquecidos. As pessoas, elas têm a possibilidade de pagar ou não pagar, né, a contribuição sindical, isso enfraquece cada vez mais os sindicatos de professores são muito enfraquecidos, não conseguem lutar pela permanência das disciplinas. Então, assim, o nosso campo político de atuação, ele é muito limitado, né, a gente não tem muito poder para reverter uma situação que foi praticamente nos imposta canetada, e aí sim a gente tem, né, uma relação aí de poder assimétrica, bastante assimétrica, e que vai atingir diretamente a nossa existência profissional, né? Então, a gente vê muitos aí, vários amigos meus, que não conseguem atuar na área, concursos que abrem, que as pessoas não conseguem comprovar a experiência nos últimos 2 anos, 3 anos, muita gente eliminada porque não comprova experiência. E não é porque não quer trabalhar, né? Porque realmente o projeto é não ter emprego mesmo. Então, assim, realmente esse é o projeto que se estabelece para a nossa disciplina. É uma realidade bem dura, né? Que esse ano, inclusive, tem a reforma do novo ensino médio, né? A gente já percebe essa debilidade nas informações, né? Até o próprio livro didático novo, para tentar encaixar alguma coisa de filosofia e conversar com as outras disciplinas, até mesmo da própria ciências humanas, é complicado,
conteúdo de filosofia, se a gente for procurar assim por temática ou assunto, quase que a gente não encontra e acaba não conversando muito o conteúdo dentro do sentido, isto é, né? Porque tem professor que trabalha dentro do sentido do ramo da filosofia, tem outros que gostam de trabalhar dentro de uma linha cronológica, né? Mediante os assuntos acompanhando. Então, o conteúdo é bem raso mesmo, e aí eles exigem uma certa formação que o aluno propriamente não tem, né? A ideia do protagonismo que é esperado que o aluno possa ter, mas precisa ser trabalhado muito ainda, né? Então, é uma dificuldade não só para quem está aprendendo, mas nós professores também estamos vendo isso na prática de uma maneira bem difícil, né? Nós temos novas perguntas. Bom, o Fabrício pergunta, professora, a condição de empreendedor, também pela perspectiva de Marx, seria uma posição ainda mais difícil que a condição do trabalhador? Porque as pessoas não se revoltam? Eu acho que o Foucault ele vem justamente responder essa pergunta, né? Por que a revolução não acontece, né? Por que há um aumento de desigualdade e mesmo assim as pessoas não se revoltam, a revolução não acontece. E aí o Foucault ele vai pensar nessa chave da subjetivação. Esse sujeito ele é subjetivado a desejar um determinado tipo de governo, um determinado modo de vida. E esse modo de vida do empreendedor, ele é subjetivado de maneira a acreditar, né, a pessoa, né, o aluno, a acreditar que ele vai ser o dono da Havan, que ele vai ser o novo dono da Amazon, que, enfim, que ele vai ser o empreendedor de sucesso. E a vida de sucesso e de empreendedores que dão certo, elas são exceções no Brasil, mas isso se vende como se você se esforçar bastante, você pode vir a ser essa pessoa. Só que, estatisticamente falando, né, uma grande maioria não vai conseguir. A grande maioria das pessoas que empreendem no Brasil empreendem por necessidade, porque não conseguiram empregos, e ganham, em média, um salário mínimo. E elas ainda têm que pagar por fora todos os seus direitos, né? E se quiser ter INSS, aposentadoria, ela vai ter que contribuir por fora. Então, realmente, o empreendedor, ele é a pessoa mais precarizada hoje em dia. E por que as pessoas não se revoltam? Porque a gente tem uma máquina de subjetivações, principalmente ali na televisão, com propagandas dizendo vamos ativar o empreendedorismo, que isso é a solução, né? Então, se vai ter crise, vai ter perrengue, mas vai dar para fazer, né? E as pessoas vão acreditando que basta você correr atrás, basta você se esforçar, basta você se qualificar o máximo possível que você não vai passar por isso. Então, o fracassado nunca é a pessoa que está fazendo tudo certinho ali, correndo atrás, trabalhando, se esforçando. Só que o que a gente mais vê é pessoas trabalhando 12, 13 horas por dia, ganhando menos que o salário mínimo, né? Trabalhadores de iFood, né? Entregadores que trabalham ali alugando a sua bicicleta do Itaú. Então, o cara ainda consegue ser o mais precarizado possível, né? Porque ele não tem nem a moto, né? Ou a bicicleta dele, ele aluga a bicicleta. E essa é a precarização, esse é o projeto, né, biopolítico que se gesta, um projeto que não se pensa geração de emprego, né, no campo da educação. O que eu tenho visto a partir das minhas pesquisas mostra que essa explosão, né, do ensino universitário não gerou emprego. Pelo contrário, há 10 anos atrás tinha mais professores empregados no ensino superior privado, né, do que tem hoje. E a grande expansão do ensino superior aconteceu no ensino privado, né? Não foi no público, né? Não abriu um monte de faculdade pública, não contratou um monte de professor, mas aumentou o número de professores na universidade pública, mesmo sem essa expansão toda de universidade, né? A universidade pública mal expandiu, né? Houve um aumento de número de alunos entrando nesses últimos 10 anos, houve um aumento de professores, mas ínfimo. E, ao mesmo tempo, na universidade privada, que houve, sim, um aumento, um boom universitário, nunca teve tantos alunos inscritos, principalmente na modalidade EAD, você não teve geração de empregos, pelo contrário, você teve diminuição do número de empregos. Então, esse governo, né, que permite que multinacionais entrem no mercado educacional, que tratem a educação somente como um produto que gera lucro para os acionistas, né? São todas empresas com capital aberto na bolsa, todas as empresas gerando dividendos,
e os dividendos no Brasil não são taxados, né? Então, sequer essas empresas elas são taxadas em seu dividendo para, de alguma maneira, retornar para a sociedade, então elas não geram empregos, elas não geram impostos, né? Esses dividendos gerados não geram impostos, e simplesmente elas oferecem um ensino precário, né? Muitas das vezes, né? A gente teve aí aumentos de faculdades, por exemplo, de direito, que expandiu quase 100% o número, né, de inscritos na faculdade de direito, e nunca teve tanta gente reprovada na prova, né, da OAB. Então, assim, a qualidade do ensino é uma qualidade bastante questionável. É claro que você tem exceções, né, no ensino privado, como, por exemplo, a PUC, né, uma das exceções, mas a grande maioria da universidade, principalmente privada, que foi para o grande público, e o grande público brasileiro, pobre brasileiro, ele foi com péssima qualidade. E isso não teve nenhum tipo de regulamentação, fiscalização do MEC ou de agências reguladoras. Isso simplesmente aconteceu para o lucro dessas empresas. Então, é o que tem acontecido, sem geração de emprego, professores aglomerando 2.000, 3.000 alunos por semestre, trabalhando na modalidade EAD, ensinos plataformizados, e isso está dentro do projeto neoliberal, né? Porque o projeto neoliberal visa o sucesso econômico, não visa a geração de emprego, não visa a diminuição da desigualdade social, mas visa, sim, um desenvolvimento que é o lucro, né, das empresas, o lucro do mercado financeiro, né? Então, se você faz com que o governo regulamente essas empresas, isso faz com que as ações caiam. E aí já não é interessante para o mercado financeiro. Então, assim, esse governo neoliberal é um governo que governa com o mercado, né? Governa pró-mercado. E isso vai contra os interesses da população, os interesses da gente que quer o emprego, o interesse de quem quer qualidade de ensino, vai contra interesses, né, de outros grupos, mas que dentro desse projeto neoliberal são grupos menores, né? Grupos que não têm força política para reverter essa situação. É uma situação muito triste, mas é realmente a realidade nua e crua, né? Felizmente, a gente não encontra muito artifícios que motivem, de certa forma, estar ainda na educação, mas a gente tem tentado, né? E a filosofia tem sido também uma forma também de resistência nesse plano. Bom, temos alguns comentários também, elogios, professora. Olga Lima diz que a política de educação atual é um projeto político de imposição de hegemonia da alienação, né? Alguns outros também estão parabenizando também. E ela ainda argumenta, a filosofia é por natureza crítica em fazer pensar algo que não está colocado para esse projeto de poder saber. Bem próprio do Foucault, né? Poder saber. Bom, eu conheço a Alga. Oi, Alga, boa noite. Bom estar aí assistindo, né? Também alunos. Então, essa é a parte boa também da... Não, é só comentar que essa é a parte boa da gente estar na internet também, que a gente pôde encontrar pessoas que se interessam pela filosofia, né? Que querem pensar criticamente, que também estão, né, querendo, de alguma maneira, uma outra forma de governo, de sociedade, outra forma de projetos biopolíticos. E eu acho que uma forma de resistência, né, é a gente conseguir, de alguma maneira, articular essas pessoas, né, articular para que a gente consiga, de alguma maneira, reverter, porque são interesses empresariais, né, são interesses, né, uma empresa de educação grande, né, como, por exemplo, a COG na educação, é avaliada em mais de 10 bilhões no mercado financeiro. Então, a gente não tem como muito brigar, assim, nós, professores, precarizados, desempregados ou mal pagos, com grandes empresas educacionais que estão ali coladas com atores políticos, como o próprio Paulo Guedes, que era dono da IBMEC. Então, assim, os próprios atores políticos que estão dentro do Estado, eles representam os interesses das empresas, né? Então, a gente tem nome para isso, né? É patrimonialismo, né? A Lilian Schwartz já fala bastante sobre isso, né? Como é que os interesses privados vão adentrando ali o espaço público e se sobrepondo ao que é público. Então, quando a gente está pensando em política educacional, a gente teve há pouco tempíssimo atrás, né? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, sendo lá, beneficiando os pastores, né? A mando do Bolsonaro.
Então, é muito, como o próprio Aristóteles chamaria, né, da corrupção do Estado, né, quando o Estado perde a sua finalidade, e em vez de governar para todos, ele está governando com um pequeno grupo que está ali aliado àqueles ocupantes do cargo dentro do Estado. Então, nós, né, estamos fora desse Estado, estamos do outro lado, somos os governados, né, não somos os governantes, e, ao mesmo tempo, com pouquíssima força política para reverter essa situação em que nos encontramos. E, sim, algumas disciplinas vão ser mais atacadas do que outras, porque são disciplinas que estão, de fato, confrontando a um projeto biopolítico que se coloca como hegemônico, né, como um projeto dominante. Então, é muito mais difícil para a filosofia, para a sociologia. A gente precisa realmente de governos que foquem em outros projetos biopolíticos, né? Que desenvolvam outros projetos biopolíticos, que não seja somente lucro de acionistas, lucro de dividendos. E, assim, só não é taxado dividendo no Brasil e na Estônia. Então, não é como se taxasse dividendos aqui no Brasil, os acionistas fossem fugir para vários outros lugares. Não tem tantos lugares assim para fugir, a não ser para a Estônia. Então, realmente é um governo que vai, né, que visa, né, interesses econômicos e que, infelizmente, estão no poder e que não saem e que tem muita força política e que fazem uma máquina de subjetivações em que nos coloca como competidores, que individualiza a culpa, né? Nós somos os culpados. Se a gente tiver fracasso econômico, o culpado somos nós. Não é porque você está num contexto que não tem geração de empregos e simplesmente o culpado é você, porque você não teve uma ideia genial e ser uma empreendedora de sucesso. Então, se você tiver a ideia genial, várias pessoas não podem ter, porque, né, para o sucesso acontecer, os outros, você tem que matar a concorrência. Então, matar a concorrência é que as outras pessoas vão ter que se dar mal. Então, assim, que tipo de projeto de população é esse, né? Que para um se dar bem, a grande maioria tem que se dar mal, porque só consegue sucesso, né, com a hegemonia do campo. Você precisa, né, ser a Amazon, né? Você precisa ser aquele que vai dominar o mercado. E dominar o mercado é matar a concorrência. Então, assim, essa lógica empresarial para o funcionamento de uma sociedade é uma coisa realmente, num país extremamente desigual como o nosso, acirra cada vez mais as desigualdades, a pobreza, e, infelizmente, né, a pergunta do Fabrício, né, por que as pessoas não se revoltam? Isso é uma questão que o próprio... esqueci o nome dele, que escreve aquele livro Desobedecer, é um francês também, Frédéric Gros, ele vai colocar nesse livro, né, Desobedecer, né, por que as pessoas obedecem, né, é mais do que por que as pessoas não se revoltam. O motivo para se revoltar tem muitos, né, agora, por que as pessoas obedecem é que é a questão, né, que eu sei que você está trabalhando, né, com a questão da subjetivação. Então, pensar por que as pessoas se deixam subjetivar por essa lógica competitiva, individualista, e por que as pessoas obedecem, mesmo sabendo que a grande maioria não vai conseguir. Então, essa é uma questão assim que realmente o Frédéric Gros abre, né, essa questão nesse livro. E, enfim, eu acho que essa é a grande questão também da filosofia, né, principalmente a Foucaultiana, quando ele pensa na questão da resistência. É possível resistir e é inútil revoltar-se, né, já que estamos perdendo há tanto tempo. Enfim, essas assimetrias de poder é que vão ser a grande dificuldade para uma mudança, de fato, de mentalidade e de mudança social, né, do que realmente a gente gostaria que o mundo fosse, né, um pouco mais justo, que beneficiasse mais as pessoas, em sua grande maioria, do que a pequenos grupos econômicos, financeiros. Então, essas são algumas coisas que a gente está aqui na contramão dos interesses dos grandes acionistas do mercado financeiro, né, que o Brasil acaba focando, né, nesse lucro para pouquíssimas pessoas e a grande maioria ficando para trás, né? Obrigada, professora. Quem desejar fazer alguma pergunta ainda mais à professora Priscila, coloque no chat, por favor, do YouTube. E eu gostaria de convidar o professor Hermínio, que ele quer fazer
a própria pergunta dele a você. Eu queria agradecer à professora Priscila por uma fala bastante lúcida, clara, e fazer aqui alguns comentários, aí se a professora quiser, né, fazer alguma reflexão depois, sinta-se à vontade, professora Priscila. Na sua fala, você chama atenção que ainda no Brasil nós temos, não só no Brasil, mas na sociedade capitalista, nós temos uma escola que ainda tem um indício de elitismo que vai favorecer sempre as pessoas que têm um capital cultural mais elevado, né? Deixando ainda a desejar em relação às massas. É como se a nossa escola, mesmo sendo pública, ela não está dando a devida atenção às massas, e sim ainda, a referência ainda é uma parcela da sociedade brasileira, a elite brasileira que está sempre levando vantagem. A segunda observação que a senhora faz, que eu acho que é bastante relevante, é que no momento que nós temos esse modelo de escola, né, que promove uma educação elitista, as massas elas são instrumentalizadas e cada vez mais retirando a oportunidade delas terem acesso aos saberes que poderia promover reflexões para se contrapor o que está posto, né, nessa política neoliberal. Então, a instrumentalização ela vem agora acompanhada de uma crença de que cada um de nós passa a ser o responsável, a responsável para poder encontrar o seu lugar na sociedade, e esse lugar está relacionado à noção de investimento, de empreendedorismo, e criando uma falsa sensação de que nós somos autônomos, nós temos autonomia, né, sem ter essa autonomia, e essa falsa crença vai nos conduzindo cada vez mais para renunciar ou nem sequer lutar pelos direitos que já foram conquistados por anos de lutas. Então, há um enfraquecimento fora do comum. Quando a senhora traz a questão da filosofia, né, como sendo um instrumento de resistência para se descobrir o nosso lugar no mundo, a gente vai perceber, né, que de 2008 até 2017, 2018, nós tínhamos a disciplina de forma obrigatória, e aí os alunos da educação básica, do ensino médio, eles tinham acesso a essas disciplinas como sociologia e como filosofia, mas era um instrumento para poder refletir sobre essas questões. Uma delas eu trago aqui, a partir do Marcuse, a questão da gente ter a consciência de que nós não somos autônomos, que nós ainda não somos capazes de identificar, distinguir uma necessidade falsa da necessidade verdadeira. Mas a crença de que nós somos autônomos, nós passamos agora a consumir as necessidades, ou pelo menos assumir as falsas necessidades como sendo verdadeiras, e aí a luta um lugar no mundo ele vai se perdendo. E aí a gente vai saindo de uma perspectiva de um sujeito autônomo, no sentido kantiano, por assim dizer, né? No sentido kantiano, de autogoverno, para você agora passar a trabalhar numa perspectiva do desempenho, né? Lá, Byung-Chul Han, o sujeito do desempenho. E aí você vai passar a acreditar que você é o responsável pelo seu sucesso, pelos seus fracassos, e aí você se torna uma presa fácil para a política neoliberal, sobretudo aqui no Brasil, né, que nós temos uma carência de emprego muito grande, o Estado não tem um compromisso para com a população, então temos toda uma problemática que você já trouxe na sua fala. Então, quando nós temos esse enfraquecimento dessa capacidade de reflexão, com a retirada da filosofia e da sociologia, e de outras áreas dos saberes do ensino médio, parece-me que esses corpos dóceis eles vão se multiplicando cada vez mais, e nós não temos mais a capacidade de enfrentamento. Então, feitas essas considerações, né, que outros espaços nós podemos ocupar, que outros espaços nós podemos fazer uso para poder incentivar ou massificar ou fazer com que essas reflexões possam atingir
um público maior da nossa sociedade, né? Já que na escola nós já estamos perdendo terreno, mas nós precisamos recuperar. Eu acredito que, mesmo nós estando num estado em que as escolas ainda têm essa dimensão elitista, mas também essa escola nos deu essa oportunidade de estarmos aqui discutindo, refletindo. A gente não pode só, né, dizer que ela é isso, ela também nos dá essa oportunidade. Mas agora, com essa nova BNCC, a reforma do ensino médio, como nós podemos nos organizar para poder fazer com que essas disciplinas, que aos poucos elas estão sendo nulificadas no seu poder reflexivo nas escolas, como nós podemos usar outros espaços para poder fazer com que ela retorne ao ensino médio, garantindo aos nossos jovens o acesso a esses saberes que nos permite fazer essas reflexões. A gente sabe que com o governante que nós temos hoje no poder, a gente não vai conseguir muito êxito, mas nós precisamos criar estratégias para poder se contrapor o que está posto. Era mais essa observação, professora Priscila, e no mais eu acho que foi excelente a sua fala. Só para poder complementar a questão quando a gente traz o Silvio Galo, traz o Deleuze, a questão da sala de aula, do ensino como sendo uma oficina de conceitos, a gente vai para a LDB, aliás, a gente vai para a nova BNCC, os conceitos estão lá, mas eles se tornam inoperantes. Por quê? Porque é o aluno que vai fazer as escolhas, e essas escolhas, muitas vezes, como a gente colocou aqui a palavra Marcuse, né? Muitas vezes nós não temos ainda essa capacidade de fazer essa distinção entre o que é uma necessidade falsa e o que seria uma necessidade autêntica, e os conceitos eles perdem a razão de ser, eles só são narrados. Passa-se a acreditar que todo mundo sabe o que é autonomia, todo mundo sabe o que é justiça social, todo mundo sabe o que seria aquilo que é melhor para a sociedade. Eram essas minhas observações, as minhas inquietações, professora. Grato. Obrigada, professor Hermínio. Realmente, essa é a grande questão, né? Como é que a gente vai reverter isso enquanto política institucional, né? Nesse sentido dessa educação maior, porque essa educação maior implica em políticas educacionais que estão sendo gestadas, pensadas, muitas vezes, sua grande maioria, por pessoas que são justamente empresários da educação, né? Que não veem essa educação como uma educação que vai formar criticamente sujeitos que vão pensar e refletir sobre que mundo eles querem viver, que tipo de sociedade a gente quer construir. Então, esse é um problema. O projeto biopolítico ele já é dado, ele já é formatado, e os alunos eles são efeitos desses projetos biopolíticos. E é claro que a gente ali, enquanto a nossa própria existência ali dentro daquela instituição escolar, ela já fica extremamente ameaçada porque nós não servimos a esse projeto biopolítico. Então, assim, biopoliticamente falando, se você é o gestor desse projeto, você vê esses profissionais como inimigos, né? Como doutrinadores, como alguém que precisa ser eliminado, ser retirado. Assim foram atacados profissionais de história, de filosofia, de sociologia, alguns de geografia também. Então, assim, a gente tem um ataque que se elege o professor como inimigo, e o professor é o inimigo interno ao projeto biopolítico, e ele precisa ser eliminado desse projeto, ele precisa ser extinto, né, sufocado, e aí o que você faz? Você tira o emprego dele, você faz com que ele não tenha emprego, ele não tendo lugar nessa sociedade, ele vai acabar sendo extinto, né? Mas a filosofia como um lugar de exclusão, de atopia, né, que é essa fora do lugar, ela dentro da história, ela já persiste por muito tempo, né? São poucos os lugares em que pensadores, e aí a gente pode botar aí França, né, alguns lugares específicos, que vão dar voz a esses pensadores nas grandes mídias. O próprio documentário do Bourdieu mostra ele aparecendo na televisão, dando entrevistas, em rádio. O Bourdieu ele está ali dentro, e é claro, o Bourdieu vai fazer uma grande crítica também à televisão, principalmente, né, o tempo que se dá a um pensador dentro desse espaço televisivo. Muitas vezes não é o tempo suficiente para haver uma reflexão, para haver um pensamento crítico,
mas que você tem ali muito limitado o seu tempo de resposta, né? Então, assim, é muito difícil, porque o nosso saber, ele tem que andar junto com o poder. Se a gente só tiver saber sem poder, a gente não consegue fazer transformação nenhuma. E sim, a gente precisa ocupar esses espaços de saber-poder, esses espaços das grandes mídias, esses espaços televisivos, né, jornais, revistas. A gente precisa, né, estar nesses lugares para começar a disputar a formação de subjetividade. Porque, hegemonicamente, a formação de subjetividade das grandes mídias, elas são atreladas aos interesses daqueles que estão ali fazendo propaganda, né? Então, a gente tem o interesse do Bradesco, do Itaú, de que as pessoas sejam empreendedoras, porque as pessoas pegam empréstimo no banco a juros altíssimos para empreender. Então, são eles que estão fazendo propaganda dentro da televisão. São eles que estão dentro da novela, a personagem principal vira empreendedora, o menino lá vai virar o cara que vai ser Uber. Então, dentro da própria novela, que é um entretenimento, você está vendendo um modo de vida, você está subjetivando as pessoas. E é esse tipo de subjetivação, disputa de subjetivação, que nós não fazemos parte, né? Nós não somos consultados de alguma maneira. Nós, enquanto pessoas que se formam dentro da universidade, a universidade pública, enquanto aquelas que de alguma maneira vão se relacionar com o projeto biopolítico, de governo da população, de Estado, né? De que tipo de Estado nós queremos, que tipo de governo nós queremos, que tipo de preço, por exemplo, né? A gente está aí com preços altíssimos de petróleo, né? De combustível, e ao mesmo tempo a gente não discute, né, os lucros bilionários que a Petrobras deu para os acionistas, né? É uma empresa que visa lucro dos acionistas, e ao visar lucro para os acionistas, obviamente vai cobrar mais caro e vai vender mais caro, vai vender em dólar. Então, assim, que tipo de governo é esse? Porque uma vez que você coloca uma empresa com capital aberto na bolsa, você vai ter que visar o lucro dos acionistas. E essa é a questão da educação. Se a educação é um produto, ela vai ter que funcionar como um produto. Se ela tem ali grandes empresas bilionárias com capital aberto na bolsa, ela vai ter que gerar lucro para os acionistas, porque senão ela desvaloriza, senão gera todo um problema ali, né? E essa é uma contradição, porque ao mesmo tempo que a escola, para ser uma boa escola, ela precisa contratar professor, ela precisa pagar bem os professores, ela precisa pensar em recursos para esse aluno. Isso é, na visão administrativa, né, da empresa, escola, gasto, né? Então, empregos são gastos. Como é que eu lucro mais? Com o menos possível. Então, eu coloco numa sala de aula 50, 60 alunos, e aí na universidade isso consegue extrapolar mais ainda, porque a universidade consegue botar as nossas disciplinas que são mais, né, teóricas na modalidade EAD, e aí de 60 alunos a gente tem 1.000, 2.000 alunos, porque aí vem o lucro, né? Então, assim, se o Marx falava que o lucro está em cima da mais-valia, né, da exploração do trabalhador, o lucro está, hoje em dia, no trabalho, né, no emprego que não é nem sequer gerado. Então, você nem gera um emprego. E você aglomera cada vez mais num profissional que está cada vez mais precarizado, cada vez mais com medo de perder o emprego, porque a grande margem de desempregados é gigantesca. Então, esse cara que está empregado, ele está aceitando trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos, porque ele sabe que tem uma galera que daria um braço para estar ali no lugar dele. Então, é essa vida precarizada que a gente vive, né? Quando Bourdieu vai falar sobre essa questão do neoliberalismo, ele vai fazer um livro chamado A Miséria do Mundo, onde ele vai falar sobre vários casos, né? Eles vão trabalhar quase como se um grande documentário sobre a vida das pessoas e o trabalho das pessoas. E as pessoas empregadas, elas também são precarizadas, porque a pessoa empregada é a pessoa que tem medo o tempo inteiro de perder o emprego. E justamente os lugares em que essa estabilidade acontece, né, que é no serviço público, as pessoas depois do estado probatório vai ter a sua estabilidade, justamente esses lugares em que há uma estabilidade mínima, né, eles também estão sendo atacados. Eles são os lugares em que quer a extinção desses lugares.
Então, o projeto biopolítico é que não haja nem universidade pública, nem empregos públicos estáveis, e você vê aí o avanço das privatizações, né? As privatizações dos Correios, dando 5 anos de estabilidade para o trabalhador e depois pode mandar embora. Então, o projeto é que não tenha mais ninguém que seja estável, porque justamente a pessoa não sendo estável, a pessoa vai querer trabalhar cada vez mais pelo medo do desemprego. E aí você tem a possibilidade de ser o empreendedor, que também, para você empreender e conseguir se dar bem, é 1 em 1 milhão. Então, essa pessoa ela está totalmente jogada no mundo, né, no sentido heideggeriano, né, da existência, jogado na existência, e ela está cada vez mais precarizada. E esse é o projeto biopolítico de precarização da população. E aonde isso vai chegar, eu acredito que é na barbárie, né? Porque se a gente olhar ali os relatos dos períodos anteriores à da Revolução Francesa, é barbárie, né? A galera ali realmente vendendo cabelo, vendendo, né, o que tem para sobreviver. Então, realmente, eu acredito que o Estado, que ainda vamos chegar, e aí quando as pessoas que estão ali gestando e esse pensamento vem que a situação vai ficar pior, aí eles dão um auxílio emergencial, aí eles dão uma ajuda de R$ 600, justamente para evitar esse desmonte desse projeto, né? Porque teve época que o Bolsonaro estava sendo muito bem avaliado, que era a época que ele estava liberando o auxílio emergencial de R$ 600. Então, as pessoas elas estão tão mal, né, ganhando tão pouco, que os R$ 600 era a fase que elas estavam melhor vivendo na vida, né, mesmo antes da pandemia. Então, assim, é bem complexo a questão da revolução, né? Por que a revolução não acontece? Porque justamente existem mecanismos para evitar com que essa revolução aconteça, para que essa mudança social aconteça. E esses mecanismos são esses paliativos, né? Essas pequenas reformas, esses pequenos benefícios. Hoje em dia se debate a questão de você dar um salário, né? Um auxílio básico para as pessoas, eterno, assim, no sentido, né, da pessoa ficar ali, já que não vai ter emprego, então vamos ter esse auxílio. Enfim, não se discute taxação das empresas, geração de emprego, né, taxação desses dividendos, se discute um pequeno pagamento para que as pessoas não se revoltem, né, não se juntem para se revoltar e desestabilizar totalmente o sistema. Então, eu acho que realmente é difícil pensar nessas mudanças, mas como a vida é movimento, né? Então, acredito que em algum momento as coisas elas podem vir a se modificar, para o bem ou para o mal, né? Porque também a situação pode chegar a piorar cada vez mais, ou a gente pode ter uma situação, né, de emergência de pessoas e de governo que pensem mais na população e na qualidade de vida da população, na diminuição das desigualdades, que isso seja um projeto, né, de Estado. Mas, nesse momento, nesse governo específico que estamos, isso não é e não é desde o anterior também, né? Assim, no sentido do Temer, anteriormente, isso também não era. Enfim, a gente também tem que se preocupar que tipo de governo vai vir, né? Porque esse governo que precisa dialogar e precisa ceder para os interesses empresariais, interesses do agronegócio, é muito difícil de se governar, tendo em vista essa disputa que se dá com os grandes grupos, que são os grupos que têm poder econômico, né? Então, é muito difícil governar pró-interesse da população se o interesse da população conflita com os interesses econômicos, né? A gente tem um conflito ali, capital-trabalho, né? O interesse do capital não é o interesse do trabalhador. E como é que você concilia isso, né? Como é que você, enquanto governo, vai governar? Que tipo de escolha você vai fazer? Porque a gente já viu aí, né, o período em que uma emissora de televisão ficou o tempo inteiro querendo derrubar um presidente e consegue, né? Consegue fazer o inferno e derrubar um presidente. Então é muito difícil, realmente, essa situação em que você tem uma desigualdade muito grande. A gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil. Então, realmente, essas coisas elas se tornam muito mais complicadas. E um projeto muito grande de subjetivação, que também faz com que as coisas se tornem mais complicadas. E um projeto muito grande de desvalorização do professor,
né? Então, o que eu estou falando aqui é para pouquíssimos, né? A grande maioria não quer nem ouvir, porque quem sou eu para falar alguma coisa, né? As pessoas ouvem quem tem sucesso econômico. Uma vez que você não tem sucesso econômico, você não é ouvido na sociedade. Então, ninguém nem sequer... esses signos, né, de mestrado e doutorado, isso é uma coisa que dentro da universidade funciona, né? Das pessoas ouvirem quem tem doutorado, mas fora da universidade, na sociedade, isso não funciona. Esses códigos, esses símbolos, né? Esses símbolos, eles não têm poder nenhum, eles não têm força nenhuma. Então, realmente, né, se fosse assim, a gente tinha lá o Haddad, né, doutor, e acho que em educação, quanto o Bolsonaro, sabe? Isso não funciona na sociedade. Grato, professora, pelas considerações, as observações, bastante esclarecedora. Eu que agradeço o convite, agradeço aí, tem gente conhecida, né? Agradeço a professora Cristiane Marinho também, que pesquisa esse tema da educação, que estava aí assistindo a gente, agradeço a presença e todo mundo aí também que eu conheço, alunos, pessoas conhecidas que também, por causa desse espaço da internet, a gente pôde conhecer, né? Até vejo vocês, Daniela, que veio me procurar para que eu fosse, né, a orientadora dela. Então, acho que tem coisas positivas que a gente tira, apesar de todo esse diagnóstico bem pessimista que a gente faz, né? Mas, enfim, é o lugar em que hoje podemos fazer, né? Talvez possamos estar em uma situação um pouco melhor, né, no futuro próximo, ou não, né? Ninguém sabe. Só lembrando que aqueles que se inscreveram no momento da noite de hoje, o link da frequência já está disponível no chat. Creio que nós podemos se encaminhar para o final da fala de hoje, né? Até o momento não temos mais perguntas. Mais uma vez, salientar e agradecer a sua participação, professora Priscila, né, que está trazendo essa parceria e tem sido grande parceira também na pesquisa, como ela falou, a minha orientadora, né? Muito trabalho aí ainda no chão, mas que tem se mostrado bastante presente também na nossa universidade. Quem sabe até, né, vem até pessoalmente, nós teremos um momento com a professora Priscila ao vivo, né, ao vivo mesmo presencial, né. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A noite de hoje foi bastante proveitosa, no sentido que a gente pôde esclarecer muitas coisas dentro do sentido de vários autores, né, mas também de acordo com a realidade, tem outras pessoas de outros estados também, e aí de acordo com cada realidade de cada estado, a filosofia ainda está nesse sentido realmente da resistência. Mais uma vez, muito obrigada, professora. Se você tiver mais algo a falar, fique à vontade. Não, eu que agradeço o convite, Daniela, agradeço Hermínio pela conversa e sempre precisando, estamos aí. Espero que a gente consiga se encontrar ao vivo, conhecer a sua universidade também. E é isso, gente, vamos mantendo contato. Obrigada, boa noite. Muito obrigada e a todos uma excelente noite.